Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica. Nessa aula nós vamos iniciar o tema potência em corrente alternada e começar a fazer a análise para os circuitos RLC. Para introduzir o assunto, a gente vai começar a discutir os tipos de carga e os diferentes tipos de potência. E antes disso, a gente vai fazer uma breve revisão sobre o que acontecia quando nós calculávamos potência em um circuito resistivo, sendo o circuito alimentado em VCC. Então, em corrente contínua, nós utilizávamos essas três expressões para o cálculo de P. P aqui é a nossa potência no resistor, e é a potência ativa. E aqui o V e o I são as tensões, a tensão e a corrente nos terminais desse resistor. A tensão, diferença de potencial no resistor, e a corrente que atravessa o resistor. Então, com qualquer uma dessas expressões, a gente conseguiria calcular a potência no resistor. Mas, o que é o conceito de potência? Também para a gente recordar um pouco. Potência é definida como a energia consumida em um determinado tempo. E pode ser entendida como uma taxa, a taxa com que um elemento, um dispositivo consome ou fornece energia, porque a gente tem aqui uma ideia de tempo. Então, o quanto que ele consome aqui, no caso do resistor, de energia a cada intervalo de tempo. Então, a potência aqui no resistor, a gente vai ter bastante essa ideia bastante clara, que o resistor ele consome energia elétrica. E ele transforma essa energia elétrica em um outro tipo de energia, de acordo com o efeito Joule. Então, o efeito Joule diz que se a gente tem uma corrente elétrica aí atravessando um resistor, esse resistor produz calor e pode até produzir luz, como é o caso das lâmpadas de filamento aqui, lâmpadas incandescentes. Então, a gente sabe que esse elemento ele está consumindo uma energia elétrica que é fornecida pela fonte de tensão, a fonte de energia elétrica. Então, essa energia que está associada a um elemento resistivo, ela está associada, portanto, a uma produção de trabalho útil. Então, quando a gente aquece uma resistência de um chuveiro, um ebulidor, ou mesmo uma lâmpada, a gente consegue associar isso aí a uma produção, a uma coisa útil, um trabalho que está sendo aproveitado numa aplicação na vida cotidiana. Além de luz e calor, os elementos resistivos podem estar associados à produção de movimento, como a gente vai ver no estudo dos motores elétricos. Então, a parte resistiva do motor, ela é a responsável pela produção de trabalho útil que converte, portanto, energia elétrica em energia mecânica. E aí a gente tem um movimento associado. Então, sempre que a gente fala de resistência, a potência do elemento resistivo é chamada de potência ativa, por causa dessa ideia. E aí, como nós introduzimos agora no estudo dos circuitos de corrente alternada outros elementos, a gente precisa entender como que vai ficar essa análise de potência para esses novos tipos de circuito. Então, o que tem de novidade aqui são os elementos indutivos e capacitivos. E aí, para entender, fazer essa análise de potência, a gente vai entender um pouco mais sobre as características desses dois elementos. Então, primeiramente, nós vamos definir o que é um indutor. O indutor ele é uma bobina de fio condutor, de um condutor elétrico enrolado, normalmente em volta de um núcleo cilíndrico, um núcleo ferromagnético. Ele pode ter esse núcleo, ele pode ser composto por um elemento ferromagnético, ou pode ser um fio condutor enrolado em volta do seu próprio eixo, sem esse elemento
sem esse material aqui do núcleo, sendo o núcleo vazado aqui, composto somente pelo ar. Então, o solenoide, a bobina, com essa cara, ela tem, ela tem uma indutância associada. Então, o que é a indutância desse elemento? Bom, a indutância de uma bobina, ela vai depender somente das características construtivas dessa bobina. E aí a gente vai ter aqui, na expressão para cálculo do L, o L é o valor da indutância dado em Henry, então o símbolo de Henry é o H maiúsculo. Aqui vai aparecer o número de espiras ao quadrado, a permeabilidade magnética do núcleo. Isso aqui depende do tipo de material que forma o núcleo do solenoide ou da bobina. A área da seção transversal, que se for um cilindro, aqui a gente vai ter a área de um círculo, e o comprimento da bobina. Então, o que a gente pode entender fisicamente como indutância? Se a gente olhar para essa outra expressão, a indutância ela é a capacidade de uma bobina, né? Vou deixar aqui em destaque o desenho da bobina. Então, é a capacidade dessa bobina de concatenar linhas de campo magnético. Por que isso? A gente sabe que quando uma bobina ou um indutor é alimentado com uma tensão V, então a gente aplica V aqui de uma fonte qualquer em seus terminais, aqui a gente vai ter uma circulação de uma corrente I. Essa corrente I, ela vai produzir nos terminais no interior desse solenoide, linhas de campo magnético que vão ter o seguinte perfil. Então aqui representei as linhas de campo magnético criados no interior desse indutor, dessa bobina, e essa bobina vai funcionar então como um eletroímã. Vai aparecer um campo magnético com uma polaridade dada pelo sentido da corrente. Essa polaridade norte-sul vai aparecer, então, dependendo do sentido da corrente. Isso aqui a gente vai poder enxergar como se fosse um ímã. Então, esse elemento, esse eletroímã, ele está produzindo e concatenando. O que é concatenando? Ele está agrupando linhas de campo aqui no seu interior. E aí, quanto maior essa capacidade de concatenar, então, esse concatenamento, a gente ilustra ele através desse número de espiras. Quanto mais fluxo magnético, então o φ aqui nessa expressão é fluxo magnético, né, que está associado ao campo magnético. Então, fluxo magnético. Quanto mais fluxo magnético eu tiver no interior dessas N espiras, a cada unidade de corrente, significa que, né, quanto mais fluxo eu concateno, maior, por unidade de corrente maior, é a minha indutância. Então, a indutância é uma capacidade de concatenar fluxo por unidade de corrente elétrica, né? Então, isso aqui é medido em Henry. Ok? Então, o indutor ele tem essa característica de produzir e armazenar energia em forma de campo magnético. Esse campo ele pode ser usado no funcionamento em diversas aplicações, em diversos equipamentos, como motores, transformadores. A gente vai estudar mais para frente. Mas, por enquanto, a gente deve entender que o elemento indutivo, o indutor, a bobina, ele não consome, ele não está transformando energia elétrica em outro tipo de energia. Ele está, através da energia elétrica, né, a gente está aplicando uma tensão elétrica aqui, ele está produzindo campo magnético, a gente pode entender isso aqui como um eletroímã. Então, ele está produzindo campo magnético ou fluxo magnético dado pelo símbolo φ. E aí ele está armazenando energia, ele tem uma energia associada aqui a ele.
associada, então, a essas linhas de campo, né? A gente sabe que se a gente está produzindo um ímã, a gente tem que capacidade de usar essa energia em diversas aplicações. E aí a gente tem uma energia associada ou armazenada nesse elemento em forma de campo magnético. Então, isso é uma diferença entre o indutor e o capacitor. Aqui a gente não tem um consumo e transformação de energia elétrica, mas sim um armazenamento. Portanto, como a gente sabe que potência é energia por tempo, essa potência aqui, ela vai ser, do indutor, ela vai ser de natureza diferente da potência P do resistor, que foi chamada, né, de potência ativa. Lembrando que a potência no resistor, ela é dada em watts. Então, esse P aqui, olha, ele é dado na medida de potência ativa, que é a unidade watts, ok? No indutor, a natureza da potência, ela é diferente, tá? Ela é uma potência associada à produção de campo magnético. Então, não é considerada uma potência ativa. Essa potência, então, ela vai ter outro nome e ela, então, é de outra natureza e a gente vai chamar de potência ativa, de potência reativa. E ela vai ser representada pela letra Q. Normalmente, nós usamos o índice L para mostrar que a potência reativa é do tipo indutiva, porque a gente vai ter também potência reativa do tipo capacitiva. Então, o QL ela é a potência reativa. O reativa vem de reatância. Então, isso aqui é potência reativa. Por que reativa? A gente vai lembrar que, como nós já estudamos, que esse elemento indutivo, esse indutor, ele tem primeiro, uma reatância XL, que é dada por ômega vezes L, né, a velocidade angular do sistema e a sua indutância, e também um ZL associado aqui, que é o nosso JXL. Então, esse elemento ele tem uma reatância indutiva, por isso que a gente vai ter, então, uma potência reativa. Essa potência reativa ela vai ser medida em volt-ampere reativo. É uma nova unidade, porque é um outro tipo de potência, uma outra natureza, ok? Então, é isso que eu estou falando aqui, né? E da importância de entender e considerar esse outro tipo de potência na hora de computarmos a potência total de uma carga, de um elemento, ou de um equipamento. Bom, o segundo elemento que aparece nos nossos circuitos é o capacitor. E aí o capacitor, ele tem a característica de armazenar campo elétrico entre as suas placas. Então, o capacitor é formado por duas placas condutoras, separadas aqui de uma distância D. Então, essa distância aqui é a distância D. E aqui no interior dessas placas pode existir um material dielétrico, e esse dielétrico tem uma característica que é esse epsilon, que é a nossa permissividade elétrica, então é a característica do material dielétrico aqui no interior do capacitor. E a capacitância desse elemento vai depender justamente desse material dielétrico. Então, quanto maior a permissividade, mais linhas de campo eu consigo concentrar aqui dentro do capacitor. Vai depender da área das placas e vai depender da distância entre as placas. Então, quanto menor a distância, maior a capacitância. E aí a gente vai ver também que, também diferente do resistor, o capacitor ele não consome e transforma energia elétrica em calor, luz, etc. Mas ele vai sim, justamente como o indutor,
armazenar energia, só que agora na forma de campo elétrico. E aí, então aqui a gente vai lembrar que vai existir uma separação de cargas positivas e negativas em cada uma das placas, e essa separação de cargas ela provoca, né, esse campo elétrico. E aí, associado ao capacitor, a gente tem associado um campo que tem uma energia também relacionada. Então, essa energia ela pode ser usada, pode ser inclusive fornecida para o circuito elétrico, dependendo da situação, mas aqui ela está sendo armazenada pelo capacitor. Portanto, a energia e a potência desse elemento também não, essa potência também não é do tipo potência ativa, ela é também uma potência reativa, porém uma potência reativa capacitiva, que também ela tem a mesma natureza que a potência do indutor, porém aqui associada a um campo elétrico. E aí a gente vai ver como que isso vai... antes de continuar, né? A gente tem o QC também dado em volt-ampere reativo, tá? Mostrando que o QC é da mesma natureza do QL, ok? E aí a gente vai ver como fazer a soma ou como considerar esses diferentes tipos de potência quando nós temos essas três cargas, né? Esses três elementos R, L, C numa carga ou num equipamento, num único equipamento. Bom, o que vai acontecer é que na hora de computar ou de enxergar a potência total de um elemento que possui uma parte indutiva, uma parte capacitiva e uma parte resistiva, nós vamos representar as diferentes potências no que a gente chama de triângulo de potências. Nesse triângulo, a gente vai colocar a potência ativa aqui nesse eixo, que a gente pode enxergar também como se fosse uma representação do plano complexo. Então, a gente vai enxergar essas componentes como componentes de um número que a gente vai ver que é chamado de S complexo. Mas como que acontece isso? Aqui a gente vai ter nesse eixo, que eu vou chamar de eixo real, o P, então a parte ativa, a potência ativa, é a parte real desse número que eu vou representar através de suas componentes. Então, P é a componente real e o Q vai ser a componente imaginária. Então, a gente pode enxergar isso aqui como como o eixo J, né, o eixo dos números complexos, no plano de Argand-Gauss. E aí, o meu Q, aqui não está destacado de maneira clara, mas no circuito a gente pode ter um QL. O QL, ele entra sempre no eixo, na parte positiva aqui do eixo J. Então, a componente QL, ela está para cima aqui no J. E a componente QC, ela entra para baixo aqui no menos J. Então, quando a gente está computando um Q total de uma carga com essa característica, a gente vai sempre fazer, para achar a componente resultante, a componente complexa resultante, a gente vai pegar sempre o QL menos QC. E aí a gente vai ver, se o QL for maior do que o QC, a gente vai ter uma resultante para cima, como esse caso aqui. Se o QC for maior do que o QL, a gente vai ter uma resultante para baixo. E aí a nossa componente vai estar no eixo menos J. Tudo bem? E aí, esse número, se a gente enxergar isso aqui como representação de um número complexo no plano de Argand-Gauss, esse número é o que a gente chama de potência complexa. Então, a potência complexa, ela vai ser uma junção, né, das componentes. Real, que é o P, que é a potência associada à parte resistiva do circuito, e vai ter aqui ou mais ou menos, né, J, que é a componente complexa que vai formar essa potência. Então, observem que é interessante ver que em corrente alternada,
como nós estamos tratando com correntes e tensões agora do tipo fasorial, ou seja, isso aqui para nós, a gente sabe que são números complexos, né? Isso aqui, o I, por exemplo, ele vai ter um módulo e um ângulo, ou ele vai ter uma componente X e uma componente Y. Como a gente está trabalhando com fasor, com um número complexo, para correntes e tensões, a nossa potência de circuitos em CA, então, circuitos RLC em corrente alternada, a nossa potência total desse circuito, ela também vai ser um número complexo, que a gente vai chamar de potência complexa. Essa potência complexa, ela é medida, sua unidade é o volt-ampere, tudo bem? E aí, a gente vai aprender mais para frente como fazer o cálculo dessas componentes para cada elemento, para cada parte aqui do meu circuito, para a parte indutiva, a parte capacitiva e a parte resistiva. Tudo bem? Esse S, ele pode ser escrito na forma retangular ou pode ser escrito na forma polar, usando o módulo de S, né? E o seu ângulo, que é o ângulo φ. Esse S aqui, que é o módulo da potência complexa, a gente vai chamar de potência aparente. E esse módulo também é dado em volt-ampere. Tudo bem? E aí, dependendo da combinação desses tipos de potência no nosso circuito, e a gente vai ter um triângulo. Então, para cada circuito, a gente vai ter aqui um tamanho de P, um tamanho de Q, um módulo e um ângulo. Esse triângulo ele pode estar para cima, quanto pode estar para baixo aqui também, né? Eu vou fazer aqui rapidamente, mas a gente vai ver melhor nas próximas aulas. Então, esse triângulo ele pode estar aqui com menos φ também. Dependendo do tipo de triângulo, a gente vai ter aqui um φ e, consequentemente, um cosseno associado a esse φ. Se a gente calcula o cosseno de φ, a gente sabe que é o cateto oposto, o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o cateto adjacente P sobre a hipotenusa S. E aí, esse cosseno, ele vai nos dar uma característica importante do circuito, que é a relação entre a potência ativa e a potência total, o módulo aqui da potência complexa, que é a potência aparente. Por que isso fica tão importante para a gente? Porque, em termos de análise de circuitos, a gente está mais interessado em saber o valor de P. Qual que é, na verdade, como o cosseno ele vai de 0 a 1, essa relação aqui, ela vai me dar para o mesmo P, né? Qual que é a relação? A relação vai caracterizar o tipo de carga. É isso que a gente vai ver, tá? Então, aqui, para o mesmo P, se a gente tiver diferentes S's, a gente vai ter diferentes Q's, né? E aí a gente vai poder enxergar as características dessa carga. Ok? Então, o número dado pelo cosseno de φ, a gente vai chamar de fator de potência, e isso vai ser importante para caracterizar o tipo de circuito. A gente vai ver com mais detalhes na sequência. Então, o importante dessa aula é a gente compreender as diferentes naturezas das potências para esses elementos. Aqui a gente não pode somar o P com o Q direto, né? Se a gente tiver aqui, como se a gente tivesse uma cesta de frutas, né? Se eu tenho P bananas e Q laranjas, eu não tenho, se eu tenho, por exemplo, 5 bananas mais 3 laranjas, então 5 bananas mais 3 laranjas, eu não posso somar banana com laranja, né? Eu vou somar isso aqui e falar que eu tenho 8 frutas, ok? Então, não é uma soma aqui como a gente fazia antigamente, uma soma de números reais, né? A gente está fazendo uma composição e aí a gente vai perceber, a gente vai ver que essa composição é de parte real com parte complexa, por causa da natureza da tensão e da corrente
dos nossos circuitos agora em corrente alternada. Ok? Então é isso, muito obrigada e até a próxima.